Muito boa tarde para você. É uma alegria ter você conosco hoje aqui. O meu nome é João Vianney, eu sou um dos consultores da Roper e o meu papel hoje aqui é ser o anfitrião de duas pessoas que vão trazer uma contribuição fundamental para esse tempo. Agora, o segundo semestre de 2023 é um semestre quente na educação. Nós temos mudanças profundas acontecendo no Ministério da Educação, na área de financiamento para o ensino superior. Nós tivemos agora o encaminhamento pelo MEC para o Congresso Nacional da nova proposta, do ajuste, né, da proposta do novo ensino médio. Nós temos a questão muito quente dentro do Supremo Tribunal Federal acontecendo em torno dos processos da medicina. Nós temos uma comissão do MEC que teve um prazo alongado para resolver o que fazer com a EAD no direito, na psicologia, na medicina, na odonto. Nós temos um semestre muito quente de decisões, de estratégia de gestão pública e, ao mesmo tempo, nós temos que lidar com as questões de mercado. As questões de mercado, elas são fundamentais. O Ministério da Educação abriu um grupo de trabalho para lidar com a falta de alunos nas universidades federais, nos institutos federais, está faltando aluno. Tem uma comissão criada agora para estudar o fenômeno da baixa procura e da evasão no ensino público. E nós temos no ensino privado uma curva de crescimento de quase 20 anos consecutivos, ela estabilizou e, se não tiver um novo ciclo de financiamento, ela vai cair. Então, é um semestre definitivo. Nós estamos no meio de grandes processos, grandes decisões e temos que lidar com o dia a dia. E quem é que veio conversar com vocês hoje aqui, que eu vou dar uma boa tarde? Professor Henrique Sartori, muito boa tarde, querido. Boa tarde, Vianney. Boa tarde a todos que estão participando conosco desse webinar. Boa tarde, Júlio. Para mim é um grande prazer poder encontrar vocês, mesmo que remotamente, mas de forma síncrona, né, Vianney? Assim, ao vivo e a cores, como se dizia na Ao década... vivo e a cores. Ao Ao vivo vivo e e a a cores. cores. Então, É. O professor Sartori, com essa singeleza nesse boa tarde, tá? Ele, apesar de muito jovem, ele carrega uma longa experiência de educação superior, foi professor no ensino privado, é professor no ensino público federal, na Universidade Federal da Grande Dourados, foi secretário das séries, assumiu com um pepino enorme, com um passivo enorme de centenas de milhares de processos, conseguiu modernizar as séries, reestruturou todos os programas das séries. Hoje, ele é membro do Conselho Nacional de Educação, mais do que isso, recebeu a confiança dos pares, todos os conselheiros, e ele agora é presidente da Câmara de Ensino Superior no Conselho Nacional de Educação. E advogado de formação, e toda a pós-graduação dele é dentro dessa área. O que eu omiti do seu currículo, Sartori? é só que eu sou seu amigo, Vianney. Ah, tá certo, A parte mais importante. tá certo. E nós temos também, para conversar com você sobre esse cenário, uma visão aplicada, uma visão de dentro da educação privada. O professor Júlio Lindemann, também, apesar de muito jovem, ele tem uma trajetória de muita consistência. Ele foi superintendente nacional da SENEC, tá? Das escolas senecistas de educação básica e de educação superior. Ele foi reitor do Centro Universitário Fagos, em Osório, muito grande, enorme, uma responsabilidade tremenda. Recomendo muito ir a Osório, os parques eólicos do Brasil começaram lá. O professor Júlio também foi pró-reitor na Católica de Brasília e ele foi reitor do Uniceplac. Então, ele carrega uma experiência da educação básica, da educação superior e de gestão de redes nacionais de educação. Hoje ele é consultor da Roper e opera em grandes processos de atuação da Roper com ensino superior privado. Júlio, querido, o que eu esqueci do seu currículo e boa tarde. Boa tarde, Vianney. Boa tarde, professor Henrique Sartori. É um grande prazer poder estar aqui. Acho que você até foi generoso aí, né, com o meu currículo, né? A gente tem uma atuação, mas antes de a gente começar aqui, você falou também da minha atuação na educação básica. E uma das coisas que eu, assim, tenho como, fico muito feliz em ter feito é ser diretor de escola de educação básica,
porque criança a gente precisa conquistar, né? Diferente de adulto que dá tapinha nas costas, né? Então, você falou eu sempre quando estive diretor, eu fazia questão de receber os alunos na porta da escola, por conta que eu tive um diretor que eu aprendi com ele, e isso faz uma diferença muito grande. Mas estamos aí, vamos ver se a gente consegue atender aí a expectativa do nosso público ouvinte. Também uma boa tarde a todos que estão participando do webinar. O Júlio é do tempo do rádio, o público ouvinte. Pede uma música aí no final, Júlio. Pode deixar. Tá certo, tá certo. Eu vou mostrar para vocês aqui a nossa pauta da Roper e em seguida o professor Júlio vai abrir, tá? Eu só vou mostrar para vocês aqui a nossa pauta, a nossa programação aqui desses próximos dias. Essa série de webinars da Roper começou na pandemia de maneira regular e ela só consegue existir porque nós temos patrocinadores que apoiam esses webinars gratuitos. A Liceu é uma ferramenta que nos apoia, é a espinha dorsal digital de uma escola de educação básica ou de uma instituição de ensino superior. Ela tem todos os componentes que você precisa, desde um CRM de entrada, enturmação, seleção de alunos, financeiro, docentes, até a extração de alunos para o ENAD e a emissão do diploma digital. Conversa com o Fábio Cesp, o telefone dele está aqui no chat, o WhatsApp dele está aqui e o e-mail também. A Telesapiens nos apoia desde esse ano, é uma OPM que está em Curitiba e atende o Brasil inteiro. O que eles fazem? Eles podem ajudar a sua instituição a acelerar um portfólio digital na graduação, na pós, nos cursos técnicos e na educação aberta. Conversa com o André, ele está colocado aí para você falar com ele e entender tudo que a Telesapiens pode fazer. E para o Enad desse ano, eles têm um pacote que chama pílulasdoenad.com.br. Conversa com ele aí no chat. E nós temos também o apoio de uma multinacional de sistema de educação, que é a Anthology, está em todos os continentes, em mais de 400 universidades, com inteligência artificial embarcada. Eles têm o REACH, que é um CRM que faz o radar da prospecção e faz o radar de comportamento do aluno com predição de evasão ou de inadimplência ou de baixa aprendizagem. E eles também têm a licença da Blackboard para o Brasil, que é um LMS que todo mundo sabe que pode usar no presencial como apoio ou apenas na EAD, e você fala com a Cia Marteleto, o contato dele está aí no chat. E por falar em dinheiro, a Princípia é uma fintech focada em regularizar o fluxo de caixa da educação básica e da educação superior. O conceito é mensalidade em dia, com inadimplência zero. Como é que você vai conseguir isso? Conversa com o Diogo Fonseca, o telefone dele está colocado aí, o WhatsApp dele está aí e o e-mail dele também está aí. Conversa com o Diogo para você entender. Semana que vem, aqui na Roper, nós vamos trabalhar a tecnologia sem a qual você não pode entrar o ano que vem. O mundo mudou, o cenário mudou, as pessoas querem mais tecnologia e querem simplicidade, singeleza para você conseguir isso. Como é que você vai usar a tecnologia mais avançada de inteligência artificial, tá? Ou de automação, e se as pessoas não entenderem o que está acontecendo? Então, para você poder fazer essa passagem, a gente vem pela Ânima, o Bruno vem pela Ânima aqui, o Bruno é uma pessoa super parceira nossa aqui, da Roper, e ele vai trazer aqui o case da Ânima, onde ele é o vice-presidente de transformação digital. Então, o Bruno Machado e o Henrico Scaranello, que é o head de desenvolvimento da Tecne no Brasil. Essa é a nossa pauta da semana que vem. O ano que vem, depois do inverno europeu, nós vamos à Dinamarca numa missão internacional. A Dinamarca tem uma qualidade de vida, de educação estável há mais de 30 anos, no topo da cadeia mundial. E nós vamos na Dinamarca entender como e por que eles conseguem fazer esse papel de liderança. É uma semana praticamente na Dinamarca, em abril do ano que vem. Entre em contato no site da Roper para você entender como é que você pode fazer parte. E agora, final do ano, 23 e 24 de novembro, a Roper faz a última etapa de 2023 do PRODESE, que é o maior programa de formação de executivos da educação no Brasil, e o papo é mercados e estratégia. Vai ser bem já na abertura da captação, então todo mundo fica ligado como fazer uma boa captação para 2024. E agora, em São Paulo, pela primeira vez, nós vamos realizar o Roper Connect, que vai ser um dia onde todos os clientes da Roper estão convidados e também podemos receber inscrições para a gente passar um dia juntos, fazer um balanço 2022, fazer uma arrancada para 2023. Vai ser no dia 19 de outubro, em São Paulo, ali na Alameda Campinas. Entra no site da Roper para ver como organizar e participar. E agora, então,
sem mais nem menos, como é que está organizada a nossa pauta aqui. O professor Júlio vai abrir com 20 minutos e o professor Sartori, em seguida, vai trazer a visão de gestor público, a visão de um líder político dentro da educação nacional hoje, de como é que a gente pode avançar para fazer uma nova onda de expansão no ensino superior. Dores com o Júlio, prazeres com o Sartori. Estamos combinados? Né? Júlio, querido, toca o terror aí. Inicialmente, eu quero agradecer ao professor João Vianney pelo convite, pelas palavras elogiosas aí, que após verbalizadas publicamente, elas aumentam a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com a educação. Também agradecer ao professor Henrique Sartori pela oportunidade em dividir um espaço de reflexão tão importante como tem sido o webinar Roper. E não menos importante, mas fundamental para o sucesso do webinar, é agradecer aos inscritos, né, e àqueles que estão nos assistindo, né, sou do tempo antigo, né, mas tem muitas pessoas nos assistindo nesse momento. Quero agradecê-los e a todos os educadores que estão nesse momento ligados aqui nessa webinar. Quem me conhece mais proximamente sabe de uma máxima que costumo utilizar em minhas falas. Em uma instituição educacional, quer seja de educação básica ou ensino superior, cada pessoa que lá trabalha tem uma determinada função. Entretanto, independente da atividade que ela executa, em uma instituição educacional, do porteiro ao reitor, todos são educadores. Então, agradeço aos educadores que nos prestigiam nesta tarde, nesse webinar Roper. Falar sobre a nova onda de expansão da educação, os desafios de qualidade e quantidade, não se trata de uma tarefa de fácil abordagem, especialmente num momento tão delicado como esse que estamos vivendo no mercado educacional. Logo que saiu o convite para o webinar, um amigo que é diretor da Faculdade FEMA, em Santa Rosa, aqui no interior do Rio Grande do Sul, o professor Antônio Ternes, ele me mandou uma mensagem dizendo: eu não posso perder esse webinar, quero saber sobre a expansão do ensino superior, eu só estou vendo a retração, inclusive nas próprias universidades públicas, com vagas sobrando. Sem sombra de dúvida, a chamada do webinar, a nova onda de expansão da educação superior, parece não estar adequada à realidade dos dias atuais. Entretanto, o nosso objetivo do João Vianney, do professor Henrique e meu, é demonstrar que esse momento está mais próximo do que distante. Com a chegada da pandemia do coronavírus, lá em março de 2020, segundo a Unesco, metade dos estudantes do mundo, mais de 850 milhões de estudantes, ficaram sem aulas por causa da Covid, né? Segundo o INEP, no Brasil, aproximadamente 48 milhões de estudantes deixaram de frequentar as atividades presenciais em escolas e universidades. Esses números, por si só, revelam o quanto a educação foi afetada durante a pandemia. Para agravar a situação, a chegada de um vírus desconhecido trouxe consigo uma série de outras preocupações e medos: o medo de morrer, o medo de ficar sem trabalho, medo de não poder voltar a abraçar as pessoas queridas, medo de não conseguir acompanhar as mudanças que estavam ocorrendo. Portanto, o medo estava em todos os ambientes, em especial em ambientes educacionais. Para as instituições educacionais, em especial para os professores, as dificuldades não foram diferentes. Mesmo com o avanço da educação à distância, nos anos pré-pandêmicos, a chegada da pandemia trouxe consigo uma série de dificuldades e incertezas. A necessidade imediata de utilização de recursos tecnológicos em substituição às práticas docentes utilizadas nos diversos níveis de ensino presencial chegam para confirmar que, apesar de todos os avanços, as instituições e os professores não estavam preparados para enfrentar tamanha crise. Pior, os professores, além de suas dúvidas e incertezas pessoais, precisavam enfrentá-las e estimular positivamente seus alunos. Essa situação, como um todo, levou a uma retração muito expressiva nas matrículas nos diversos níveis educacionais, especialmente na educação superior, com a chegada lá da pandemia. Todas essas dificuldades nos desafiaram, nos obrigaram a improvisar, a diversificar, a atender os diferentes. Fomos desafiados a aprender competências digitais,
aprender a ser mais humanos, a ter mais empatia conosco e com os demais. Fomos levados à necessidade de aprender a dar e receber feedback mais rápido, a calibrar nossa estratégia e a diversificá-las. No setor educacional, foram muitos os desafios que a pandemia trouxe consigo. Entretanto, conseguimos desmistificar tabus, redescobrimos que ensinar e aprender pode ocorrer em prédios, em salas de aula, em laboratórios, em plataformas digitais, em espaços sociais, em espaços profissionais, abrindo-se um mundo de possibilidades. Percebemos que podemos aprender de múltiplas formas em diferentes espaços físicos e digitais, síncronos e assíncronos, sozinhos e em grupo, com ou sem mentoria. Fomos desafiados como professores e como estudantes das mais diversas formas de mediação, exigindo criatividade e resiliência para o novo momento que chegou sem aviso. Esse novo desafio veio confirmar que as aulas têm que ser experiências desafiadoras, surpreendentes, ricas de questões vinculadas com a vida e que possam ser aplicadas, seja no presencial ou no online. O Júlio, docente... Oi, ô Júlio, quando você fala agora que as aulas desse novo tempo têm que ser diferentes, têm que ser atrativas, ou é bom na massa no presencial, ou é com muita sedução na EAD, você está dizendo que o aluno ou que a sociedade ficaram mais exigentes depois da pandemia? com certeza, os alunos estão mais exigentes, né? Eles estão querendo coisas diferentes. A gente, até a pandemia, nós vivíamos de uma certa forma, e a pandemia nos mostrou que é possível viver de formas diferentes. A pandemia foi uma tragédia, sem dúvida, muitas vidas perdidas, mas, por outro lado, ela também trouxe ensinamentos, né? E o docente precisa ser um grande provocador, ele precisa ser um interlocutor, orientador de pesquisa e caminhos, de abertura de novas trilhas e desafios, especialmente em momentos de dúvidas e incertezas como esse que foi experimentado. O contato com cada professor tem que trazer essa riqueza da vida, porque a pandemia nos afastou, mas no pós-pandemia está nos aproximando. E o encontro de personalidades, eles se completam, né? Então, também constatou-se que os modelos curriculares uniformes de sequência linear não fazem o menor sentido numa sociedade com amplo acesso às informações, às redes sociais e comunidades em que cada pessoa precisa resolver problemas complexos de forma rápida e eficiente. Ô, Com a Júlio, volta... ó, Oi. tu sabe que aqui não tem pergunta combinada, nem entre colegas, Não, tá? não, não, não É, tem não. eu estou te ouvindo agora aqui, e aí você fala assim, a sociedade e o aluno, eles estão exigindo um pacote mais completo, mas ao mesmo tempo, nós temos uma competição de preço tão grande que algumas instituições estão emagrecendo o produto para poder Mas superar essa aí eu vou competição. falar mais na E frente. agora? Me ajuda, Eu entendeu? vou falar mais na frente. Não tem Eu vou pergunta te combinada aqui. Tá, Tá. não, mas eu vou falar mais na frente, porque além de não ter pergunta combinada, você também não sabe que eu não te mandei o que eu É, vou falar, né? não, Mas mais na nem frente eu podia. vou te É, dizer, porque nós precisamos trabalhar, fazer um esforço redobrado, né? Então, tá. com a volta à rotina presencial, no pós-pandemia, vivenciamos a necessidade de superar aqueles medos que nós tivemos, fazer o enfrentamento dos novos desafios e, por último, identificar as oportunidades. E aí que vem, né? Nos antecipar a essas demandas futuras, né? E isso a gente precisa identificar para nos antecipar. E como a gente já sabe, né? Toda crise traz consigo as oportunidades. A chegada da pandemia sem o aviso prévio, ela provocou uma aceleração da modernização do setor educacional e nas empresas de um modo geral. As mudanças que ocorreram em razão da pandemia devem seguir pelos próximos anos. O processo de reflexão, adaptação, flexibilização que surgiu no setor educacional trouxe uma visão mais aberta para novas modalidades de ensino.
Segundo dados de um estudo realizado por especialistas, 80% das empresas de educação realizaram o processo de migração para o ambiente digital em cerca de 40 dias, com a chegada da pandemia em 2020. A tecnologia transformou o setor educacional, abriu novos horizontes e nos possibilitou enxergar o futuro com uma educação mais inclusiva, dinâmica e conectada. E o melhor de tudo, são mudanças que vieram para ficar. As necessidades de adaptação para o enfrentamento de restrições impostas pela pandemia nos aproximaram da educação híbrida, que mescla aulas presenciais com atividades online, valorizando a autonomia do aluno. O ensino híbrido foi desenvolvido para centralizar a experiência do estudante e buscar criar uma relação positiva para o aprendizado. No webinar da semana passada, né, então foi dito, olha, não tem ensino híbrido, tem ensino, né, nem EAD, nem existe ensino, né, e eu acho que é por aí mesmo que as coisas devem andar. Com a volta das atividades, então, sem as restrições, a cada dia que passa, nos aproximamos de uma retomada com força do mercado educacional. Isso é uma realidade. Precisamos estar preparados para atender essas expectativas, Vianney, que você falou. E nós temos agora, as pessoas estão com mais expectativas, especialmente no pós-pandemia. Expectativa dos jovens que retornarão para as instituições educacionais. E aí, como disse o professor Antônio Termes, mas onde está esse público? Eu vou mostrar agora, né? Segundo os dados do último censo, 8,9 milhões de estudantes estão matriculados no ensino superior no Brasil. 2 milhões e 78 mil em instituições públicas e 6 milhões, quase 7 milhões, em instituições privadas. Outra informação importante, acho que essa é muito importante, é que apenas 18% dos jovens de 18 a 24 anos estão matriculados no ensino superior. E segundo o PNE, o Plano Nacional de Educação, o índice de matrícula esperada para 2024, então para o próximo ano, é de 33% de jovens de 18 a 24 anos. Portanto, uma quantidade enorme de jovens que vão retornar ou acessar pela primeira vez o ensino superior. Essa informação é pública, por si só, já nos dá uma visão de que o público para o ensino superior não é o problema. O público existe. Então, se esse público existe, o que está faltando? O que está faltando são políticas públicas que fomentem o acesso ao ensino superior no Brasil. Políticas públicas que possam garantir esse acesso e o direito de um ensino de qualidade, que nós vamos ver que é essa exigência, né, que o nosso aluno está fazendo. Isso posto, podemos afirmar que iniciativas do MEC, como a nova configuração do FIES e o apoio ao ProUni, sem dúvida, irão acelerar o aumento de matrículas. Novas e boas notícias, boas políticas públicas irão proporcionar que esses jovens que não estão matriculados hoje possam ter acesso ao ensino público e atingir a meta do PNE ou até mesmo superá-la, né? Porque público existe. Temos contingente de estudantes e vagas para atender esses estudantes. Outra possibilidade é a instituição de ensino superior ousar e inovar em suas ofertas. É o momento também de se reinventar, verificar as oportunidades do pós-pandemia e implementá-las. O que não dá é para seguir em frente olhando pelo retrovisor. Isso não é possível. Cada vez mais a ousadia, isso foi falado na semana passada também, e eu trago também aqui, acho que é importante a ousadia, a criatividade, a inovação, são os diferenciais que distinguem quem se expande, a instituição que se expande e cresce, da instituição que caminha para a retração. São muitas as oportunidades e as instituições de ensino superior precisam estar abertas para aproveitá-las. Antes de encerrar a minha fala, eu vou falar então, fazer uma breve abordagem sobre qualidade. É o ponto que precisamos sair da zona do conforto, no meu ponto de vista. Júlio, antes de encerrar, tu tem que me responder aquela questão, hein? Nem vem, nem me enrola, tá? Tu conclui a tua fala, mas tu vai ter que me responder aquele Sim. parágrafo ali, tá? Não me enrola.
toca o terror. Tá. Eu achei que eu tinha respondido. Não, Mas eu quero... volto lá e te respondo, com certeza. Vai lá. Hoje, a métrica para avaliar a qualidade de uma IES, de uma instituição de ensino superior, são os SINAES, né, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, né, que analisa as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes, atribuindo uma nota, um conceito avaliativo. O processo de avaliação leva em consideração aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão de instituição, corpo docente, e é conhecido por todos os gestores. Todo mundo que trabalha numa IES sabe muito bem como é que funciona, e nem sempre se reflete a qualidade percebida pelo nosso cliente, mesmo que o conceito seja 5. A instituição tem conceito 5, mas o aluno não está percebendo esse 5. E isso é mais complexo, né? Os indicadores, o professor Sartori vai falar também sobre isso, né? Mas os indicadores dos sinais aí são o conceito ENAD, né? O conceito de curso, que é o CC, o IDD, né? Também o IGC, que é o Índice Geral de Curso, o conceito institucional. Eu vou deixar que o professor Sartori ouvir a apresentação dele, ele também vai abordar isso, para a gente não ficar repetindo. Portanto, mais importante saber que existem conceitos e são oficiais de avaliação de qualidade, que a gente pode ter a nota máxima. Portanto, a qualidade ela é oferida com indicadores oficiais muito utilizados pelas instituições de ensino superior em suas campanhas de marketing. É comum a gente ver as instituições colocar instituição nota 5 no MEC. Entretanto, o que precisamos saber é se o nosso cliente, as pessoas de nossa área de abrangência, também nos reconhece com o conceito 5. Eu sou nota máxima no MEC. Muito bem, mas o meu cliente, o meu aluno, as pessoas aqui, eles me reconhecem com nota 5? Além dos indicadores de qualidades oficiais, também existem indicadores de agências avaliadoras nacionais e internacionais que, mediante o atendimento de certos requisitos, atribuem ali uma avaliação para a instituição, e essas avaliações são reconhecidas pelo mercado também, né, que confere certo destaque à instituição que conquista, né? Também tem isso. Mas tudo isso que estamos falando são avaliações de qualidade que eu entendo que ainda a instituição precisa fazer mais se ela tem objetivo de ser reconhecida por sua qualidade, né? Ela precisa se colocar, a instituição, no meu ponto de vista, ela precisa se colocar como objeto de desejo das pessoas. É o nosso cliente que deve atestar a nossa qualidade. E o que fazer para que isso seja possível, né? É necessário o envolvimento e comprometimento de toda a equipe da IES, né? Do diretor, do reitor, coordenadores de curso, professores, técnicos administrativos, todos precisam acreditar e trabalhar para o sucesso da organização, né? É necessário motivar e estimular o estudante, apresentar para ele as vantagens que ele terá com a formação que veio buscar em sua instituição. Muitas vezes a gente acha, não, estou aqui para dar aula, vou dar, o cara termina o curso, 4 anos, vai embora, tem o diploma. Não, é preciso envolver esse aluno, demonstrar as possibilidades de diferentes atividades que o curso que ele escolheu habilitam na sua carreira profissional. Eu sempre gosto de falar de um exemplo da biomedicina. Eu era reitor em Osório e assistia uma aula inaugural do curso de biomedicina, uma palestra proferida pelo professor Renato Minoso, que ele é o presidente do Conselho Regional de Biomedicina. A fala dele foi tão motivadora e cativante que, se eu fosse mais jovem, eu iria cursar a biomedicina. E outra questão assim, que eu vejo importante que ele colocou lá para os alunos: o biomédico, a biomedicina, ela habilita para 33 atividades distintas. E isso não é, assim, uma questão da biomedicina. Todos os cursos superiores, eles dão um monte de possibilidades para o estudante. E a instituição precisa trabalhar isso, precisa motivar o estudante para essas possibilidades. Portanto, o coordenador do curso e os professores precisam constantemente motivar os alunos
para a importância do curso e da formação que estão recebendo em todas as áreas do conhecimento. Precisam estar empenhadas em auxiliar os estudantes na busca por colocação no mercado do trabalho, trabalhar para a empregabilidade dos estudantes e acompanhar os egressos. Isso é fundamental para quem quer ter qualidade. Vibrar com o sucesso profissional e amparar o estudante que ele foi para o mercado quando ele enfrenta dificuldades. Você vai dizer, tá, mas está todo mundo cortando, então não tem grana para sustentar tudo isso aí. Mas é necessário fazer, não é só de grana, vai Tá. ter grana se você Júlio, fizer. ó, então eu acho fantástico que você chegou nessa equação. Está todo mundo com a grana muito curta, a demanda, a exigência é muito alta. Você colocou, tem a possibilidade de expansão, tem a possibilidade de um novo financiamento. Aí você, na questão, na volta, então, quando a gente começar as perguntas, aí você inicia como gestor de excelência que você é, como é que você poderia orientar uma instituição para fazer essa virada de chave? Eu tenho menos dinheiro no caixa, eu tenho menos fluxo, eu tenho que investir mais em marketing, mas eu tenho que entregar uma educação de maior interesse, né, para apreender e uma resultante de qualidade. Essa é a Sim. pergunta-chave para você abrir a sessão de pergunta e resposta. Vianney, eu tive felicidade de Eu tenho que passar agora a dirigir. palavra para o Sartori, que Não, já são mas só vou 3h31. concluir Vai lá, conclui rapidamente, então então. aí. Tá. Para concluir, diante de todo o exposto, é verdadeiro afirmar que estamos próximos de uma nova onda de expansão da educação superior. Temos sinalizações de políticas públicas que serão implementadas e que devemos estar preparados para os desafios da qualidade que as pessoas que em quantidade vão estar aí no mercado, elas vão querer qualidade. Então, nós temos que nos preparar para isso, porque a qualidade será um fator determinante no momento da escolha. E eu respondo depois para deixar o tempo aí para o Henrique Sartori, né? Mas Perfeito. Uhum. obrigado aí pelo espaço. Não, foi muito bacana, mas eu sei que você consegue fazer isso. Eu quero te apertar, porque você sempre fez isso. Eu vi sempre excelência no teu trabalho. E eu fui pessoalmente no teu trabalho várias vezes, então eu sei que você consegue isso, e eu preciso que você ajude a nossa audiência, porque eles vieram esperando isso da gente aqui, Sim. tá? Então eu vou te espremer, tá? Na Eu sessão de respondo depois. perguntas. Vamos ouvir o Perfeito. professor Tá. Sartori. Para quem chegou quando já tinha começado o webinar, quem acabou de falar foi o meu amigo Júlio Lindemann, que foi reitor na Facos em Osório, foi reitor na Uniceplac em Brasília, pró-reitor da Católica, superintendente nacional da rede Senec, e ele é uma pessoa mão na massa, uma pessoa que cuida da educação básica, cuida da educação superior com uma entrega de qualidade. E quem vai falar agora é o também meu amigo lá do Mato Grosso, tá? O professor Henrique Sartori, tá? Que se formou no Mato Grosso, trabalhou na universidade, na UNIDEP, Universidade de Desenvolvimento da Região de Pantanal, porque eu tenho um carinho enorme, uma gratidão infinita. Professor da UFGD, da Federal, lá em Dourados, ocupou as séries, foi titular das séries no MEC, num tempo que a série estava numa crise danada, aquilo estava um nó, tá? E o professor Sartori chegou com milhares de processos, organizou, digitalizou, criou um fluxo muito bacana, deu um show na gestão das séries, e em função de toda essa trajetória, ele hoje é membro do Conselho Nacional de Educação e, pela confiança dos seus pares, representa a todos nós como presidente da Câmara de Educação Superior no Conselho Nacional de Educação. Claro que ele pegou um rabo de foguete, porque nós estamos numa transição profunda no ensino superior. Crise de demanda, crise de custos, legislação em transição, problemas na EAD, que ainda não liberou o direito, tem uma comissão do MEC estudando direito, medicina, odonto, psicologia, tem os processos da medicina com pedidos de vista para cá e para cá no Supremo Tribunal Federal, tem uma demanda por um novo FIES, tem uma injeção do ProUni, e ao mesmo tempo está sobrando vaga nas universidades gratuitas. Professor Sartori, que pepino que o senhor pegou! E aí, Bom, como é se que o senhor fosse vai sair abacaxi, eu ia falar dessa? para me descascar. Mas Como é que, pepino eu ia como é, cortar, né? como é que o senhor vai sair dessa? Me conta como é que foi. Primeiro, meus parabéns, né? E eu sei que eu falo em nome de todo o segmento do ensino superior brasileiro. O senhor hoje é o nosso presidente, né, na Câmara de Ensino Superior, mas o senhor chega igual chegou nas séries, né? Então, É e muita agora? confusão. Mas E a gente agora? gosta, né? É. Como é que o senhor vai se sair dessa e que benefícios o senhor pode trazer, não de favores,
tá, de conquistas, né, para o ensino superior brasileiro. Bom, Vianney, obrigado pela saudação, pelas palavras carinhosas de sempre. Professor Júlio Lindemann, é um prazer estar com o senhor hoje, né? Um grande gestor, referenciado não só por amigos, mas pela experiência de onde o senhor passou e deixou sua marca, né? Então, é extremamente relevante o seu trabalho também para a educação brasileira e acredito eu, para todos os alunos que passaram por suas mãos, né? E que continuaram de criancinha até adulto, né? De mamando a caducando, como a gente fala aqui no Mato Grosso do Sul, viu, Vianney? Aqui é bairrismo, faltou o Sul aí, né? Mas eu fico muito lisonjeado de poder compartilhar essa tarde com o professor Júlio e contigo, Vianney, e com toda a equipe aí da Roper que nos dá essa estrutura para a gente conversar com todos os participantes que nos prestigiam. Mas, Vianney, o assunto é extremamente delicado, como você falou, né? A educação superior é leivada de problemas, né? De desafios, assim como a vida cotidiana de todo mundo. Não tem moleza. Você tem que acordar cedo, trabalhar, cuidar daqueles que têm filho, cuidam dos filhos, aqueles que têm compromissos, cuidam dos seus compromissos, e daí vai. É claro que existem ciclos mais favoráveis, outros menos, mas os problemas e as discussões e os dilemas, né, se encontram em todo momento. Então, como você falou, a série, só para contemporizar, antes de entrar no nosso bate-papo, 30 segundos, a Secretaria de Regulação do MEC, ela foi criada depois que a Secretaria de Educação à Distância fundiu, né, ela teve essa mudança, acho que creio em 2011, né, até mesmo você teve a oportunidade de conversar com a Beth e com o Ronaldo, né, na semana passada. O Ronaldo acho que foi o primeiro secretário de lá. Então são pessoas experientes, mas depois que houve a criação das séries, e a criação das séries, ela remonta uma radiografia, né? Tirar uma foto, né? Melhor falando, tirar uma foto, congelou, é aquele cenário. Hoje nós estamos falando já de 2023, 11, 12 anos depois, o cenário é diferente. E é necessário fazer todo esse movimento de revisão constante, até porque, como o professor Júlio falou, além do crescimento exponencial quase que nós tivemos aí em relação à oferta, expansão, um ciclo muito forte de expansão, nós tivemos uma pandemia e nós tivemos também outras perspectivas que vão agregar à oferta. Então, baseado nisso, acho que o conselho hoje, né, a experiência que a gente agrega junto com a experiência de muitos que estão ali e das instituições das instituições de ensino, das associações e do próprio sistema como um todo que eu vou falar aqui, ele vai agregar e vai exigir, e já tem exigido, melhor falando, mudanças de perspectiva e mudanças de rumo. Então, acho que eu vou abordar isso rapidamente com todos, para deixar também o espaço para as perguntas, né, para os questionamentos, para as dúvidas. Eu trouxe uma apresentação rápida, Vianney, posso colocar aqui? Por gentileza. Então, vamos lá. Então, caminhando nessa perspectiva, vou começar aqui, vou ser bem sucinto, não vou tomar o tempo de muito, mas é importante a gente falar do que a gente foi convidado também. Então, a nova onda da expansão da educação, os desafios de quantidade e qualidade, e num prelúdio, eu acho que você já me apresentou, mas chegando aqui pedindo licença a todos os participantes, meu nome é Henrique, sou casado, tenho 3 filhos, 43 anos, sul mato-grossense, cientista político nas horas vagas, viu, Vianney? Então, tenho esse defeitinho, além de ser santista, né, que é outro, né, mas todo mundo tem o seu. Então, algumas questões norteadoras para a tarde de hoje, vamos falar um pouquinho da expansão da educação superior, né, da onde nós chegamos, onde que nós estamos, os desafios da quantidade, os desafios da qualidade, para onde que vamos, né, não no exercício de futurologia, né, mas como entender, né, um caminho que a gente vai e alguns exercícios e prognóstico nesse ambiente, tá? Então, o que eu vejo como movimentos ondulatórios, que eu chamei assim, só para a gente viajar um pouco na maionese, né? A oferta privada, né? Nós temos ondas nessa oferta privada,
a expansão, né, federal que aconteceu, sobretudo no início dos anos 2000, né, 2000, o primeiro ciclo e o segundo ciclo do governo Lula 1 e 2, isso foi forte, né, com o programa até o Reúne, da qual também presenciei na própria instituição de ensino da minha origem aqui hoje, como professor de instituição pública federal. As empresas de capital aberto, ou seja, é um movimento também expansionista que chega, que muda, que reorganiza muitas das ofertas e, obviamente, do perfil das instituições. Nós temos aí hoje a figura dos centros universitários, né, que muita gente fala, poxa, isso é uma jabuticaba, o que é isso aí no sistema, né? Mas houve sim uma mudança, né, expansionista, até mesmo relacionada a dados do censo, que a gente pode buscar, número de cursos, número de vagas, autonomia de instituições que não tinham a autonomia hoje e conquistaram isso através de uma nova configuração normativa da regulação educacional. Nós temos o EAD, né, principalmente do ano de 2017 para cá, como até foi falado, na semana passada eu acompanhei o seminário da Roper, Vianney, segurou muito a onda de crescimento da educação superior, principalmente em dados quantitativos, né? E nós temos hoje a presença de grandes cursos, né? Digamos assim, catalisadores de matrícula, né? Pedagogia, direito, administração ainda continua. Bom, não vou ficar preso a esse quadro geral, mas esse quadro geral é conhecido por todos, né? Anualmente, é igual o calendário, né, de feriados, datas simbólicas nacionais. Nós temos o Carnaval e nós temos todo ano a publicação do censo, graças a Deus, um trabalho muito bem feito pelo INEP, mas mostra aí, ó, 2.574 instituições de ensino no país. Nós temos um ambiente de matrícula de quase 9 milhões, né? O ingressante de 4, concluinte de 1,3, então a gente já começa a verificar aqui algumas questões, se a gente ficar 1 hora, 2, 3 falando desse quadro, nós vamos falar, né? Mas eu vou chamar a atenção para alguns dados em relação à expansão que acredito que seja importante também, que está lá no finalzinho, que é o docente em exercício, né? Nós já tivemos mais docentes na rede, né? Nós já tivemos mais docentes, isso também reflete um movimento, né? Não só econômico, mas de empregabilidade que o setor tem e de atratividade da profissão docente na educação superior. Não estou falando nem da educação básica, que o desafio ainda é maior, mas na educação superior também já sentimos esse reflexo, porque os jovens, aqueles que buscam a pós-graduação estrito sensu, para entrar na academia, para entrar na educação superior, se sentem também menos atraídos nesse ponto, né? Em virtude do impacto que todo teve. Mas esse é uma tela a todos aqui, pessoal, que o INEP apresentou para nós recentemente, está aqui como referenciado deles, o trabalho do INEP, né? Nós tivemos um diálogo muito intenso com o INEP e a equipe lá da DAES, a presidência do INEP está muito sintonizada com o trabalho do Conselho, e isso é muito bom para todos nós, né? Então, nós temos um raio aqui de 2003 e o ambiente de 2021, né? E nós vamos verificar aqui que nesse ambiente nós tínhamos aqui um quantitativo de IES, né, principalmente públicas, nós tivemos aqui o crescimento de mais de 100 IES públicas nesse ambiente de 2003 a 2021, né? O crescimento também de instituições privadas, o número de bacharelados, o número de licenciaturas, né? Basicamente, vamos falar que cresceu, licenciatura cresceu, sobretudo no ambiente das instituições aqui, mas manteve esse equilíbrio. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui no ambiente dos tecnólogos, e eu vou falar um pouquinho da expansão dos tecnólogos. Chegou a vez, talvez, né, que os tecnólogos vão encontrar na oferta de educação superior. Eu tenho falado isso aos meus pares, aos meus colegas, né? Que, veja só o ambiente de 2003, tecnólogo era muito restrito, né? Nós tínhamos aqui um pouco mais de 1.000 cursos aqui, um pouco mais de 1.000, né? E, de repente, passa para as públicas, entram os institutos federais com mais força, né? E entra também a oferta das instituições privadas. Opa, olhando aqui, olha só, quase 10 vezes mais, né, de oferta, olhando o seguinte, o tempo de formação, a atratividade do aluno para esse tipo de proposta de educação superior. Então, será que é o final do tempo do bacharelismo, digamos assim? Eu estou usando um termo aqui, talvez
entre aspas, né? Mas e a profissão mais técnica, mais rápida, mais desenrolada para o estudante buscar? E, obviamente, olhando aqui nesse ambiente, também temos o corpo docente, número de matrículas, tudo isso como um grande ambiente de perguntas. Mais um dadinho para a gente, um dado, né? Para nós verificarmos aqui. 2003 nós tínhamos esses top 10 aqui, depois mais outra, não mudou muito a questão da administração, nós vamos verificar, mas direito assume, pedagogia ultrapassa. Nós tivemos uma grande influência da próprio crescimento da medicina, como você falou, né, de outras profissões, de outros cursos regulados, como é o caso da enfermagem, como é o caso, né, da própria medicina, do direito, mas cresceu e mudou um pouquinho do ambiente das matrículas, né? Bom, basta a gente lembrar, tá, Vianney? Me modere o tempo aí, tá bom? Mas basta lembrar que o ambiente da regulação também atrapalha muito a expansão. Atrapalha, não no sentido de frear, mas no sentido de que a instituição pública ou privada que queira ofertar vai ter que passar por uma base normativa, por um ambiente muito, né, complexo de entender, né? Quando eu falo atrapalhar, é mais na complexidade do que na facilidade de ofertar e de estar sob todas essas óticas normativas, desde pareceres, resoluções, portarias, decreto, a própria lei de diretrizes e base, né? A própria Constituição, as leis especiais da educação, como a LDB, os sinais, né, que completa agora 20 anos, para o ano que vem, o próprio PNE, que acabou, né, que agora vai começar outro. Então, nós temos todas essas discussões em relação ao desafio da expansão e, claro, que vai refletir, né, em grande parte, nas ideias que nós temos sobre o Sistema Federal de Ensino, e eu vou falar que também tem um ponto de inflexão importante, de reflexão, que o Brasil é muito complexo, e não é só o Sistema Federal de Ensino. Nós também temos os sistemas estaduais, as instituições vinculadas, né, a uma organização mantida por municípios e governos estaduais, que também tem as suas ideias, né, as suas formas de se organizar e de querer estar. Mas os desafios da quantidade, eu levantei aqui 4 desafios que eu acredito que vai um pouquinho ao encontro daquilo que o nosso amigo, né, o Júlio mencionou. Primeiro, taxa de escolarização ainda está muito baixa, é um grande desafio, né? Nós encontrarmos, eu acredito que certa vez eu ouvi falar, olha, o Brasil tem um estoque de pessoas, né, de jovens, de adultos com ensino médio. Esse estoque está sendo cada vez menor, porque está cada vez menos pessoas se formando no ensino médio, e esse é o desafio que você falou há pouco, né? O MEC está aí, com essa agenda, né, colocada, né, na revisão do ensino médio. Nessa dimensão da escolarização, esse estoque que o professor Sartori mencionou, quem trouxe essa pauta para o cenário no ano 2001, 2002, 2003 era o professor Antônio Carbonari, que ele falava, olha, nós temos um estoque de mais de 20, 25 milhões de adultos com ensino médio concluído e que não migraram para o ensino superior. E, na verdade, a gente fez um esforço nacional de criação de instituições de menor custo, né? Uma grande flexibilidade de acesso e de progressão, depois com a EAD, e agora o último dado do MEC, do INEP, é que a idade-alvo do calouro do presencial está em 19 anos, e a idade-alvo do calouro da EAD está em 21 anos. Então, isso Exatamente. mostra que a gente fez um esforço nacional de sucesso para atender aquele grande estoque. Aí agora vem o grande desafio, como é que a gente vai fazer, então, um incremento, uma aceleração de matrículas, sabendo que aquele estoque já foi queimado. O nosso público Exatamente. agora é de 30 anos para baixo, concentrado na faixa dos 20 aos 25. Esse é o pepino. É um pepino. E outra, né? Quanto menos jovens nós temos, a pirâmide etária brasileira mudando, né? De 20 anos atrás, agora é outra perspectiva. A pegada da economia é outra, né? As formas, claro, que de produção não mudam muito, né? Mas você tem novas economias chegando e o sistema educacional ainda olhando no retrovisor, olhando como era bom antigamente.
Mas vamos lá, essa é uma crítica que eu faço e depois, mais adequadamente, a gente pode voltar. Quantidade, né? Desafio de quantidade 2, né? O setor privado é sim um ambiente desafiador, né? Porque nós temos hoje uma concentração majoritariamente de oferta de cursos, de matrículas, de vagas nesse setor, enquanto o setor público parou, né? Enquanto o setor público não olhou, por exemplo, a expansão do EAD como as privadas olharam, né? Ou seja, quem ocupa hoje essa estratificação e oferta para uma classe social muito menos privilegiada economicamente é o setor privado. Então, o setor público falou, a gente depende de estrutura, de vaga de concurso, de investimento do Estado e tal, a gente não quer entrar nisso. Mas veja só, naturalmente, o próprio Estado deveria ser o indutor da educação à distância e hoje não tem muito nessa pauta, né? A oferta matrícula, basicamente refletindo um pouco também desse espelho que o setor privado é, nós temos grande quantidade de oferta de vagas, nós temos uma entrada de matrícula que não reflete esse quantitativo, e um quarto ponto, extremamente relevante, né? Sobretudo com impacto diretamente relacionado à oferta pública, que é a permanência. Então, hoje nós temos um grande problema de retenção de alunos, nós temos uma evasão no EAD altíssima, nós temos uma evasão na educação privada também, mas também, professor Vianney, uma evasão na educação pública como nunca visto, né? Ou seja, a oferta pública está aí, a vaga pública está aí, como você falou, e está faltando aluno, né? E o aluno que entra não está sendo contemplado nos seus objetivos em estudar numa instituição pública. Ele não está se encaixando ali, ele não está vendo perspectiva que ele vai sair dali melhor do que ele entrou, por exemplo. E esse é um grande dilema, né? Agora, para o próximo ponto, já caminhando para os finalmente, são os desafios de qualidade, né? E eu vejo aqui, eu coloquei aqui o Sistema Federal de Ensino, os sistemas estaduais, né? Nós temos o INEP, né, no Sistema Federal de Ensino, mas nos sistemas estaduais nós temos as suas próprias organizações. E a gente pode ter o mesmo parâmetro de qualidade espelhada, como o professor Júlio trouxe, nós temos uns sinais referenciado para o sistema federal, mas o sistema estadual também segue a sua própria legislação. E como é que fica esse trabalho, né? Alguns seguem, outros não, outros têm instrumento próprio de avaliação, outros preconizam indicadores diferentes daquele sistema. E eu vou pegar o gancho do Júlio, Vianney, para falar um assunto muito, muito relevante, né? Nós temos hoje o Sistema Federal de Ensino calçado, né, num Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. E também nós temos instituições que olham os sinais, mas, sobretudo, se preocupa com o day after do aluno. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, o tempo que ele está comigo vai ser relevante para a vida dele? Ele vai conseguir emprego, ele vai conseguir trabalho, ele vai conseguir melhorar, ele vai conseguir empreender, ele vai ter meios, né, ou habilidades e competências para poder se dar bem na vida, para poder se virar, né? Vamos colocar aqui. Então, existem instituições que são referenciadas pela qualidade de oferta que tem, indistintamente se são públicas ou privadas. Mas, obviamente, no ambiente privado, nós encontramos essas ilhas de excelência, porque conecta, né, consegue se conectar ao mundo do trabalho com mais facilidade e ganhar esse reconhecimento pela sua qualidade pelos alunos que ela coloca lá, né? Então, essa política de egresso é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção pela qualidade. Não adianta mais a gente criar indicadores e conceitos se o principal cliente nosso, que é o aluno, ele não está sendo referenciado pelo conceito institucional de um 5, como o Júlio falou, que a instituição é 5 e o aluno é o quê? Né? O aluno, que nota que é esse aluno? Quem que vai dar essa nota? Né? O ENAD? Né? O ENAD, pura e simplesmente, o ENAD, que acaba, né, um pleito das instituições que torna-se obrigatório, que vai constar no histórico do aluno, se vai ajudar, se vai prejudicar, esse debate. Então, a política de indução de qualidade também é um ponto, né, de reflexão que é primordial para que o governo, né, ou pelo menos aquele ator principal da regulação, busque orientar o seu conjunto de instituições nesse patamar, né? E o ambiente regulatório, como nós já falamos. Professor Sartori, Pois não. só desculpe interromper. Quando o senhor falou em qualidade,
Na Roper aqui, a gente trabalha com sempre dois pilares quando atendemos uma instituição. Sustentabilidade no ensino privado, que ela tem que se manter saudável, e a oferta da maior qualidade possível dentro dessa possibilidade. Então, a gente sempre trabalha esse binômio: qualidade e sustentabilidade, sustentabilidade e qualidade. O nosso diretor-presidente hoje, o Adriano Coelho, ele é um dos grandes especialistas em ENAD no Brasil. E eu pedi para ele, eu tinha que fazer uma conferência para o Uruguai há 15 dias atrás. O Uruguai está discutindo a criação de uma universidade pública à distância. E eu fui um dos convidados para poder fazer a discussão desse tema. E eu pedi para o Adriano que ele fizesse um histórico da qualidade comparada a EAD e presencial no Brasil. Até ali 2014, 15, nós tínhamos muitas áreas da EAD com uma entrega, uma medida de qualidade no ENAD superior à do presencial. Depois da grande expansão que tivemos com a EAD 2017 para cá, a gente vive um novo fenômeno. Nós temos, na média, tá, o ENAD da EAD 6 a 7% abaixo da nota dos cursos presenciais equivalentes, depois da grande expansão. Isso tem já algum olhar do CNE em relação a isso? Ou essa métrica ainda não chegou para o CNE observar? Como é que a gente pode ter uma pegada para ter uma entrega de maior qualidade na EAD quando comparada com o presencial, já que a EAD hoje tem 78% dos calouros no Brasil? Exatamente, excelente questionamento. E vem a calhar naquilo que a gente acabou de dizer. É por isso que eu fiz agora. Isso, exatamente. Além do ENAD, que é uma métrica para você, obviamente, avaliar o aluno ali, o desempenho dele em relação ao que ele está recebendo, nós temos outros indicadores, por exemplo, como o IDD, que você faz essa comparação de entrada e saída. Obviamente, esses são os contextos. Mas é claro que se você olha para o lado da expansão pura e simplesmente, aonde agora existem mais atores ofertando EAD. Antigamente, para você credenciar um polo, você tinha que passar basicamente pelo processo de um credenciamento de uma instituição de ensino, né? Demorava-se muito para você ter essa oportunidade de oferta, ou pelo menos o quantitativo de oferta dentro da educação à distância. Agora, claro, olhando 2017, olhando 2023, passado todo esse tempo, quase 6 anos, né? Vamos fazer 6 anos de decretos e portarias e normas novas, isso já deveria ter sido revisado, ou pelo menos metrificado ali, observado em relação ao que se alcançou nesse período. Claro que vamos achar culpado, isso é fácil achar culpado. Da mesma forma que você encontrar aquelas antigas discussões, né, que eu vou falar daqui a pouquinho, sobre as opiniões, afirmações, hipóteses possíveis. Agora, olhar o dado concreto que você apresenta, ele é digamos assim, uma evidência clara e notória de que o EAD precisa ser observado em função daquilo que vem alcançando, não em detrimento do presencial, mas como parte desse sistema. Então, o EAD precisa ser observado para até mesmo uma correção de rumo, um aprimoramento da oferta, e na discussão, que é um dos grandes pontos, que sempre nós encontramos reverberação, seja lá no conselho ou em qualquer lugar, se vai ainda ser necessário e possível essa dicotomia de presencial e EAD, né? Ou pelo menos o que é o híbrido, né? O que é essa situação que já existe desde 2017, né? Então você tem a possibilidade de você trabalhar a ferramentas de educação digital no seu presencial e, obviamente, o seu digital, o seu EAD se tornar melhor daquilo que você estava fazendo, né? Você contemplado aí a resposta, Vianney? Fechando. Ok, Tem mais vamos alguns seguir e minutinhos? depois vamos ter perguntas e respostas. Bora lá. Fechando, esse é um dado que eu falei que eu queria mostrar para vocês em relação ao número de docentes no exercício da educação superior como uma questão de expansão. Nós vamos ver lá que nos períodos onde a educação começou a crescer, a oferta crescendo, 2004, 2005, 2015, 2016 já caindo, nós vamos verificar, opa, aumentou a oferta, aumentou o número de curso, aumentou vaga, gente entrando no sistema, e está diminuindo professores. A educação pública segurando a ponta e a educação privada contratando menos, ou pelo menos assim colocado, de 2023 a 2021. Outro ponto que é extremamente relevante para a gente entender o contexto, né,
dos sinais, principalmente, do primeiro ao último ciclo, olha só como que ficou gigante o sistema, né? E olha só como que isso é extremamente relevante também para entender os nossos dados, né? Não basta só olharmos, tem muito, tem pouco, para onde vai, para onde veio. Olha lá, no primeiro ciclo nós tivemos 48 áreas, no último 85, né? Quantidade de cursos com concluintes avaliados lá, em 2004, 2006, 10 mil, hoje 26, tá? Quantidade de inscritos, 395 mil e agora 5 vezes mais. E isso, obviamente, é um fato para a gente verificar o que está acontecendo e para onde que nós vamos nesse contexto. E aí, só para mostrar para vocês como que é complicado, como que é complexo, né? Para quem já está na educação superior, imagine só para um brasileiro médio, né? Que para entender onde que ele está entrando, né? Nós temos aí todos os conceitos, os indicadores, né? Os índices, e que lá embaixo nós temos alguns programas federais, né? Sobretudo olhando o ambiente público e privado, que a regulação e a supervisão fazem parte e bebem desses conceitos, e também temos a distribuição orçamentária de custeio e investimento para a rede pública, baseado em alguns desses conceitos e indicadores também, principalmente na sua matriz custeio capital, que vai colocar ali a taxa de sucesso da permanência dos seus alunos e da conclusão deles. Então, fechando, Vianney, para onde vamos? A questão do financiamento. Vejo que hoje há uma discussão muito importante dentro do MEC em tornar as fontes, né, os programas de financiamento para a educação superior mais voltada ao social e menos no ambiente financeiro. Isso é excelente, isso é muito bom, né? Afirmações constantes e problemas permanentes nós vamos ter sempre, né? Vamos ter afirmações falando que o EAD é ruim, o presencial é ótimo. O presencial tem grandes problemas. Grande parte da supervisão acontece na oferta presencial, na oferta irregular das IES, né? Ou até mesmo na ilegalidade que algumas instituições não credenciadas entram. A pós-graduação lato sensu, isso é um grande dilema também para o sistema de expansão, né? Uma vez que, se nós perdemos esse estoque lá do ensino médio para entrar na educação superior, no ambiente de expansão, muita gente pode entrar na lato sensu, né? Problemas permanentes, né? Ou pelo menos questões que vão levantar, que é dinheiro faltando, instituição demais, vaga sobrando na educação superior pública, e muita gente apresentando problemas de qualidade. Modalidade de educação digital, falei agora há pouco, né? Isso eu acho que acredito que seja um dos grandes debates que nós vamos ter pela frente. E um outro que eu acredito que aí nós vamos ter o nosso empenho, né? São as certificações nesse ambiente. Será que a gente não poderia avançar no ambiente de uma educação formal, de uma graduação de 5 anos? Será que o aluno não podia ter direito a um itinerário da qual certificasse no meio termo, num terço final, né? Fazer uma corte aqui em relação ao tempo e a forma como os cursos técnicos são, né? Modulares. Eu estou cumprindo o módulo, eu ganho as certificações, né? Tenho direito, acesso. E, obviamente, o debate sobre as diretrizes curriculares, Vianney. Nós temos diretrizes curriculares aí, né? Mais antigas que eu e você juntos, né? Olha, Então, nós precisamos enfrentar, principalmente no ambiente das licenciaturas, né? O que está acontecendo com essas diretrizes que estão lá atrás ainda. Então, a educação superior, finalizando aqui, expandir para o digital, isso é uma realidade, quem olhar para isso está fora. Aprimorar a legislação, no meu entendimento, é constante, mas eu faço 3 questionamentos até para deixar como sugestão para os próximos, tá, Vianney? Webinars. O que o aluno quer? Será que a gente está perguntando o que o aluno quer? Será que a gente só está olhando o ambiente de oferta, de financiamento e tal? Mas a gente está conversando com o aluno, do ensino médio, falando, cara, você vai querer o quê? O que você quer? Né? olha, as Deixar muito universidades, aberto, muita coisa acontece. as universidades estão atrasadas. Quem está É. perguntando o que o aluno quer é o Google, por incrível que pareça. Pois é, E o Google tomou essa o frente Google aí. acabou de fazer um setup com as 10 questões que o aluno busca antes de escolher a instituição de ensino. Exatamente, E a exatamente. E o primeira não é Google, a marca e nem é a carreira.
E o Google vende isso como serviço para as instituições, não é? Exatamente. Não é? Então, o que que o aluno quer? O que que o cara que está fazendo, o menino, a menina, o adulto que vai buscar uma educação superior, o que que ele está buscando? O que que ele quer? Ele, às vezes, quer se aprimorar num estudo teórico, se apoderar de mais cultura, óbvio, tem uma parcela. Mas grande parte quer o quê? Olha, eu quero solução para os meus problemas, eu quero emprego, eu quero renda, eu Quero quero um atalho de vida. né? Eu quero melhorar o patamar que eu tenho hoje. E quero Uhum. que isso aconteça rápido. Eu não quero ficar aqui 5 anos, porque daqui 5 anos, 8, 6, seja lá o que for, a minha vida mudou. Eu vou ser pai de família, eu vou ter uma gente para sustentar, eu tenho um negócio para tocar. Hoje eu já toco o meu negócio no ensino médio, cada vez mais isso a gente vê como comum. E o que o Brasil quer? E aí é um grande problemão. Aí entra a minha vertente de cientista político, né? Que é aí? Qual o projeto que nós temos? Pô, nós temos órgãos de Estado, políticas de governo, a cada 4 anos muda tudo, reseta todo o computador e vamos formatar o HD. Cada vez que formata esse HD, é 50 anos que a gente perde para frente. Então, não há, digamos assim, hoje, uma possibilidade de nós não observarmos que tudo que foi feito no passado é importante para não cometer os mesmos erros no futuro, mas certamente serve como base e ponta, né, de lança de qualquer política pública para revisar não somente o que foi feito, mas para dar passos para frente. Você ter políticas indutivas pela qualidade, pela oferta, pela manutenção e permanência do aluno é super relevante. E um último questionamento, né? O que querem as IES? Ah, eu só quero faturar? Beleza, você tem um modelo. Eu quero ser uma referência? Você vai ter um modelo. Eu quero ser um impacto regional, eu quero ser reconhecida como na minha região como excelência? Beleza, você vai ter seu modelo. Agora, todo mundo quer o mesmo modelo, não vai dar certo, né? Ok. E tudo isso depende o quê? De entender os sistemas federais, estaduais, tudo esse sistema de oferta público-privado, MEC, NEP, CNE, CAPES, os grupos de interesses, os mercados de oferta, ou seja, é muita gente dentro desse caldeirão para a gente poder entender e fazer boas entregas. Vianney, obrigado, valeu. Desculpa tomar seu tempo um pouquinho a Não, foi mais. perfeito, foi muito Júlio, bacana. muito Eu interrompi obrigado. o Júlio, interrompi você para dar essa dinâmica aqui, e vocês foram tolerantes com a minha impaciência, e eu é que sou obrigado a pedir desculpas a vocês dois. Valeu, Nós gente. temos, Obrigado. nós temos perguntas no QIA. Eu vou pedir para o Júlio e para o professor Sartori dar uma olhadinha no QIA, enquanto eu mostro aqui a programação da Roper, e em seguida vamos para a resposta. O Júlio falou primeiro, responde uma, Sartori responde outra, o Júlio responde outra, Sartori responde outra. A gente faz um bate-bola aqui de 30 segundos por resposta, e cada um de vocês seleciona as perguntas direcionadas a vocês ou pelo recorte no QIA. Enquanto vocês fazem a seleção das respostas aqui, eu vou mostrar aqui a programação da Roper para todo mundo poder acompanhar. Nós temos um convite para você. Você é meu convidado, você é minha convidada para estar com a Roper no dia 19 de outubro em São Paulo. Nós vamos fazer um Roper Day, um Roper Connect com os clientes da Roper, e quem se inscrever para poder participar com a gente ali. Vai no site e tem o QR Code aqui também. E nos dias 23 e 24 de novembro, você também é meu convidado para ir a Foz do Iguaçu, passar 2 dias maravilhosos com a gente. Desliga o celular e fica com a gente conectado em mercados e estratégias, cenários para 2024. Está no site da Roper aqui. E o ano que vem nós vamos juntos à Dinamarca ver o que aquele país maravilhoso conseguiu fazer para ter uma qualidade de educação que é topo da cadeia mundial, e a gente vai lá em abril e você pode ir conosco. Semana que vem o webinar aqui vai trabalhar que tecnologias você precisa ter. O professor Sartori falou assim, o que o aluno quer? O aluno quer flexibilidade, quer agilidade, quer prontidão, quer aplicação, e a tecnologia é fundamental para poder oferecer isso. Semana que vem, 3 da tarde, esse é o tema de pauta aqui na Roper. E o nosso muito obrigado à Princípia, que é uma fintech que trabalha o seu fluxo de caixa estável
entra aqui no chat, aqui tem o contato aqui do Diogo, Diogo Fonseca, e ele vai te explicar direitinho como a princípio funciona. Entra no chat também, tem o contato do Assir Martereto, que é o embaixador no Brasil da Anthology, que é uma empresa de classe mundial, mais de 400 universidades do mundo inteiro atendidas com o sistema de CRM, e-learning e inteligência artificial. Nosso muito obrigado também a Telesapiens, fala com o André aqui, para você expandir o catálogo da sua instituição com conteúdos, plataformas e orientação de marketing para graduação pós-ensino técnico, e também muito obrigado à Tecne, que mantém o Liceu, que é uma ferramenta, que é uma espinha dorsal digital para a sua organização. O Fábio Sesp está aqui no chat e você pode falar com ele. Que sucesso, Sartori, que sucesso, Júlio. Eu falei que vocês iam responder, encheram o QIA de pergunta. Agora eu preciso que cada um de vocês selecione e responda, começando pelo Júlio Lindman. Júlio, querido, que pergunta você seleciona e qual você responde? Aqui tem uma pergunta lá que fala sobre o capital humano, como podemos preparar, né? Isso é fundamental, né? Eu trabalhei, tive a felicidade de trabalhar em grandes instituições e em pequenas instituições. E quem faz a diferença são as pessoas, né? Até com a ajuda dos universitários, eu estava vendo aqui no WhatsApp, a professora Joyce também colocou assim: instituição que encanta sempre vai ter aluno. E isso não importa se é grande ou se é pequena, mas precisa um trabalho com professores, com... Eu penso que aquilo que eu falei, né? Todos em uma instituição são educadores, né? Do porteiro, se você é bem atendido da portaria até o reitor, você não vai ter problema, você vai referenciar isso. Né? E as pessoas que estão lá vão perceber esse espírito que funciona lá dentro e vão permanecer lá, essas pessoas. Né? Então, eu acho que é isso, eu acho que essa questão ali é a formação permanente, a capacitação, a gentileza, o atendimento, a expectativa com o mercado, né? Perceber que o mercado de hoje não é o de ontem, não adianta, aquilo que o Sartori falou, eu falei, não adianta a gente ficar olhando no retrovisor, mas lá... Bem, eu, quando era piá, muita coisa era bacana, hoje mudou, né? Então, e a Para gente mim, tem... você continua sendo um piá lindo, maravilhoso. Você é sempre muito jovem, muito doce. Você é Você é um muito doce de pessoa. generoso, você é muito Ah, generoso, agora vamos à Vianney. resposta do professor Sartori, depois voltamos para o Júlio. Professor Sartori, dessas perguntas, por gentileza, uma primeira resposta. Eu já estou respondendo aqui o pessoal no Q&A aqui. Tá, mas a É, resposta tem que ser coletiva, ao vivo, sim, para claro, ao todos. vivo. Já Vai mandei aqui lá. digitar a resposta. A Roper é mais rápida do que Aham. então estou aprendendo. Mas vamos lá. Posso escolher duas? Pode. Então vamos lá. Jucimara pergunta uma questão muito relevante, né? Boa tarde, professor Sartori, que alegria revê-lo. Se o aluno mais jovem faz a opção pelo AD, quais os principais desafios de qualidade a serem aplicados no curso à distância? Como conectar o aluno que sai do ensino médio com o ensino superior para elevar as estatísticas globais do ensino superior? Bom, você está preocupado com as estatísticas, né? Sempre é muito bom para você ter ali um frame muito claro daquilo que é onde está acontecendo as coisas, né? Você verificar tudo o que está acontecendo ao seu redor. Mas eu vejo o seguinte, o aluno do ensino médio hoje, ele leva muito em consideração aquilo que ele precisa se desenvolver nos próximos anos, ou seja, ele já está ali com uma idade 17, 18 anos, ele vai entrar na instituição de ensino com essa idade, se ele for perseguir o itinerário de educação superior, ele não é obrigado a isso, mas se ele quiser, ele pode seguir. Muitos fazem a opção do EAD, mas como nós já falamos aqui, o perfil do aluno do EAD tem sido mais esse mesmo, né? Cada vez mais jovens buscando, pela flexibilidade, pela capacidade, né, de personalização que ele tem do seu itinerário e, às vezes, por estar mais conectado com a possibilidade e com a capacidade que ele tem de estudo e, claro, com a interação que ele vai ter ali naquele ambiente de aprendizagem. Claro que nós temos ambientes muito sofisticados, muito bons, e outros ainda, né, precisando de muita força para chegar no mínimo razoável. Então, isso faz parte do quê? Desse processo, como nós falamos. E, claro, automaticamente, já indo para um segundo questionamento que foi colocado aqui, como o setor
como equilibrar, né, o setor privado tão diverso e segmentado, principalmente em relação aos impactos regulatórios, muito diferenciado, né, grandes corporações e pequena IES, que é a pergunta da Simone, Vianney e Júlio. E seguindo nessa mesma toada, é aquela questão que eu falei há pouco. A IES tem que definir o seu papel e a sua missão. Não adianta todo mundo querer ter 500 mil alunos, que isso não vai ser possível, toda IES. Agora, você pode ser uma IES pequena, com um nicho bem definido, sua missão institucional bem delineada e sabendo que área da educação ou do ensino você quer se especializar, seja nas ciências humanas, nas aplicadas, na saúde, nas exatas, nas engenharias, e buscar construir isso. Eu quero ofertar tudo porque daqui a pouco vai explodir novamente o financiamento. São prognósticos que você pode estar suscetível a acertos ou erros, né? Ou pelo menos a ganhos e não avanços. Então, Júlio e Vianney, eu vejo que isso é muito relativo, mas é importante você ter um planejamento e, ao mesmo tempo, seguir essa vocação da qual você se propõe, principalmente na oferta da educação privada. Não há modelo, não há forma de bolo, mas cada um precisa delinear bem o que quer. Júlio, mais uma resposta de 30 segundos, depois Sartori, mais uma resposta de 30 segundos, onde o professor Sartori pode escolher qualquer resposta, desde que ele me diga a posição do CNE sobre o direito na EAD. Júlio, querido. O Jorge Balzani coloca aqui como tornar atrativo o ensino superior para os alunos, professores, como visualizar renda em função do ensino superior. Bem, as estatísticas demonstram que quem tem ensino superior tem uma renda maior. Começa por aí. E isso a gente tem que se apegar, nós, professores. Outra, aquilo que eu falei, os cursos, eles formam para várias possibilidades, né? A gente não se forma só para uma determinada... O exemplo da biomedicina que eu usei ali. Quantas possibilidades? E é isso que a gente tem que ver. A gente tem que trabalhar com otimismo, aberto para as oportunidades que o mercado traz e as possibilidades, né? Agora, os professores também têm que acreditar, porque se você tem um professor que já não acredita mais no curso, aí não tem sentido, entendeu? Eu acho que isso é um trabalho que tem que ser feito dentro da instituição, de formação, de pegar a equipe toda junto, e aí a gente vai para frente, não tem problema. E a renda, ela vai ser uma consequência. Assim, a gente não tem que ter o objetivo a renda vai ser uma consequência disso, e a renda Nossa. vem, eu acho. Pegando uma frase do Tom Jobim, a renda é uma consequência inevitável de você. Né? É, Tá de uma certo, certa tá forma certo, né? tá A certo. gente não pode só se apegar, vou fazer isso porque vou ganhar aquilo, entendeu? Eu acho que isso tudo é em função do trabalho. A gente tem que estar aberto e isso vai trazer, sem dúvida, né, um resultado positivo. Ok, combinadíssimo, professor Sartori. A sua última resposta. Minha última interação aqui, Janei, é com o Lincoln, né, que ele mandou a seguinte pergunta: qual é a dificuldade ou impeditivo em se atualizar rápida e efetivamente, né, o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia com os diversos CSTs experimentais lançados e ativos nas IES? Cara, isso aí é um problemaço, né? Mas eu lembro muito bem, eu vou em 30 segundos resumir a sua resposta, Nica, já respondi para você. Curso Serviços Jurídicos Notariais. Isso aí foi um assunto que a Uninter trouxe como um curso experimental. Estava amassando o pão que o diabo amassou, né? Melhor falando, comendo o pão que o diabo amassou para reconhecer. Ajudamos nesse processo de reconhecimento lá naquela época, para poder, obviamente, ter mais oferta. Explodiu, foi um curso que todo mundo passou a ofertar, porque era uma novidade, né? E eu não sei nem como anda hoje a oferta desse curso. Mas o que acontece? O CST, esse catálogo, ele deve ser dinâmico, ele deve ser regularmente atualizado, mas ele ali é um referencial. E eu sou entusiasta dos cursos experimentais. Por que não? Né? Por que não lançarmos novas graduações, novos tecnólogos, novos tudo? Porque isso é importante. Agora, a mente do avaliador e do regulador, dos órgãos avaliadores e reguladores, devem estar abertos também a essas inovações. Porque às vezes a gente só joga, né? O setor precisa inovar, o setor precisa inovar, o setor precisa inovar, mas eu não inovo nas minhas concepções.
e não oriento a minha equipe que faz esse julgamento também para inovar e flexibilizar nas suas concepções. E é um assunto muito relevante. Por exemplo, se a gente lançar o mínimo, né? O que precisa ter? O mínimo. Todo mundo vai fazer o mínimo, né? E não deixar aquilo bem estabelecido nas regras e nas normas acessíveis a todos. É isso, Vianney. Obrigado demais da conta, mesmo sem a minha resposta sobre o direito na EAD, eu entendo Eu que o dou as MEC vai respostas. soltar uma Você quer a resolução em resposta? breve. Eu quero. É só todo mundo acompanhar as sessões do Conselho Nacional de Educação, que acontecem semanalmente, durante todos os meses. Lá eu, todos os meses, tenho a mesma postura, a mesma reforma. Para mim, não pode ter segmentação, tem que ter os cursos seguirem o fluxo, serem aprovados igualmente. Eu já vivi isso na pele, já tive processos na minha época de gestor com ordem de sobrestamento, algumas sobrestamentos, isso faz parte da política, né, digamos assim, de posicionamento que o Ministério tem e da ordem dos seus ministros, mas, obviamente, as IES também precisam ter clarividência nessa questão de oferta. O MEC pode seguir e sugerir qualquer rumo, desde que jogue com clareza o que vai permitir e não permitir, e isso fará bem a todos. Ok. A luz do sol é o melhor detergente. Eu quero um sorriso bem bacana do Sartori, um sorriso bem bacana do Júlio para eternizar aqui. 3, 2, 1. Aê, bom garotos. Agradeço demais da conta. Queria pedir para o professor Sartori levar um abraço para o professor Cury, que não pôde estar conosco semana passada, que teve uma convocação, e levar um abraço de parabéns para o Aristides Simadon, tá? Levarei Porque também. criou em Santa Catarina um programa de financiamento, tá? Junto com o governador, para 75 mil alunos de ensino superior, que é a universidade gratuita. O Cima é dom, tá? Dá os parabéns para ele, porque foi uma conquista muito fantástica, e eu queria pedir, então, essa gentileza do professor Sartori, numa próxima sessão, levar o cumprimento da Roper pela iniciativa que o professor Aristides Simadon teve, o apoio do governador, evidentemente, sem o qual não seria possível, mas é realmente um ponto de inflexão. Outras unidades da federação estão vindo a Santa Catarina para entender como foi possível fazer essa química, né? E o próprio MEC está desafiado. Se uma unidade da federação criou um programa de financiamento tão grande, o MEC não vai poder ficar para trás, né? Então, o próprio MEC está provocado em relação a esse programa do professor Simadon, e eu queria pedir para o professor Sartori levar os parabéns a ele. Levo ainda, inclusive, falarei o seu trocadilho para ele. Big beijo, ficamos por aqui. Vianney, o MEC possui formas distintas de financiamento, não é só o FIES, né? Nós temos o ProUni, nós temos o SEBAS, nós temos no sistema federal N políticas de financiamento que às vezes são desconhecidas do grande público, mas acho que é importante lançar um só, vamos ver se vai dar certo. Mas no volume que o Simadon conseguiu fazer, o impacto é violento. Especialíssimo. Especialíssimo. Então tá, ficamos por aqui. Beijo, semana que vem a gente volta com a pauta da tecnologia para ajudar as IES. Beijo, ficamos por aqui. Abraço, tchau. gente. Tudo de bom. Um abraço, Henrique. Um abraço aí, professor Obrigado, João Vianney. Julião. Obrigado a vocês.